Então, eu mandei para vocês, lá no grupo. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. O Fabrício. Tá bom, tá participando também. Eu mandei para vocês lá no grupo a aula de hoje, né? A continuação da aula passada. Então, o material da aula passada com o material de hoje, está tudo junto lá no mesmo lugar. E mandei também o link, vocês têm que colar ele, o link do livro A Vida de São Bento, que foi escrito pelo Papa Gregório Magno no século VI. Ajuda a gente a entender um pouquinho sobre quem foi o São Bento na visão do Papa Gregório Magno. Esse Papa Gregório Magno, ele é um Papa muito importante para a história da Igreja, ele é do século VI, e eu considero ele, na verdade, como o primeiro Papa do Ocidente, porque, de fato, ele tem a noção de ser Papa. E ele valorizou muito a vida monástica. Ele é o Papa que vai enviar monges para a Inglaterra para evangelizar a Inglaterra. Um desses monges, inclusive, chama Agostinho. Não é o Santo Agostinho, não, é outro Agostinho. Chamado Agostinho, vão então evangelizar aí a Inglaterra. Então, ele é um Papa que se preocupou muito com essa dimensão da vida monástica. Ele é muito importante, esse Papa Gregório. A família dele tinha propriedades ali em Roma, próxima ali onde é o Coliseu. Tem uma pequena colina, e aí nessa colina ali, chamado Célio, né, na nossa língua Célio, ali tinha a propriedade da família dele. Portanto, era um Papa que veio de família rica. A exemplo também de São Bento, que era de família rica, né? Esse era um dado muito, muito comum nesse período. Na aula passada, só como memória, na aula passada, nós falamos do início da vida monástica no Oriente, na região oriental, essa vida monástica que vai começar no deserto, com um estilo de vida chamado anacoreta. Anacoreta é a vida eremita, onde a pessoa vive sozinha. Tá? Então começou isso no deserto do Egito. O primeiro grande nome desse estilo de vida, anacoreta, vai ser o Santo Antão, né? Ele vive 100 anos, então ele vai para o deserto e começa então a viver uma vida isolada, de oração, de vida espiritual. Ele vai para o deserto aí por volta de 20 anos de idade. Passou a vida no deserto. Então a palavra anacoreta significa retirar-se, tá? Retirar-se. Depois, deixa eu só pôr aqui um material para esse celular não cair. Isso, agora vai cair. Depois, os monges começaram a procurar o Santo Antão. O monge não, as pessoas, né, começaram a procurar o Santo Antão, pedindo orientações na sua vida pessoal, e ficavam também. Então vai se criando um estilo de vida anacoreta. Um homem chamado Pacômio, ele vai criar um outro estilo de vida também no Oriente, chamado vida cenobítica, que é a vida comunitária. Você se isola, mas em grupo, não individualmente. Então, a diferença da vida anacoreta para a vida cenobítica é a questão de ser isolada ou em grupo, né? Uns fazem sozinhos, outros fazem em grupo. Esse que faz em grupo nós chamamos de vida cenobítica, que são os monastérios, O grande nome aí foi Pacômio. Então, Pacômio vai ser um dos primeiros que vai dar uma regra de vida à comunidade. E lentamente, essa vida cenobítica vai superando a vida eremítica, tá? Mas ela vai existir. Ainda falando sobre o Oriente, nós não podemos deixar de falar da figura do Basílio, do São Basílio, porque o Basílio ele foi um dos monges, né? Ele foi bispo e ele vai então dar espaço muito mais à vida cenobítica do que a eremítica. Ele vai inclusive fazer mosteiros próximos da cidade, para que não apenas o monge tivesse esse ganho espiritual, mas também a comunidade local, a cidade que estava próxima aí dos mosteiros pudessem absorver do ganho espiritual da comunidade, com missas, com confissões, com orações, né? Então, o Basílio ele é adepto
de uma vida comunitária mais próxima da cidade. E ele também vai escrever uma regra de vida que vai ser muito importante para o Oriente. Então, as regras mais importantes da vida oriental vai ser a regra de São Basílio e a regra de Pacômio. Quem escreveu a regra de quem escreveu sobre a vida de Santo Antão foi um homem chamado Atanásio, Santo Atanásio, que foi aquele do Concílio de Nicéia, que já falamos que foi contra aí aquela heresia chamada arianismo. O Atanásio, então, vai escrever a vida do Antão, e essa vida, então, vai ser divulgada, principalmente no Ocidente, porque ela foi escrita em grego, mas foi traduzido para o latim através de um homem chamado Rufino. Esse Rufino, então, traduz esse livro, chamado A Vida de Santo Antão, para o Ocidente, e vai despertando no Ocidente, então, esse modelo de vida monástica. E um dos homens que vai se destacar nessa empreitada da vida monástica no Ocidente foi Santo Agostinho, que leu esse livro, inclusive, sobre o Santo Antão. Santo Agostinho, depois na verdade, quando ele já estava na Itália, em Milão, depois que ele pede as contas do cargo de professor em Milão, ele vai viver numa chácara, num pequeno sítio com a mãe e os companheiros dele, num estilo já de vida monástica, ali já na Itália. Só que eles decidem voltar para a África, porque com a morte do pai, e a mãe morre também ali próximo a Roma, né? Antes de chegar na África, morre no Porto ali, próximo a Roma. Santo Agostinho então volta para a África. Ele tinha propriedades, a família dele tinha pequenas propriedades, e ele faz dessas propriedades um lugar de mosteiros. Então Santo Agostinho vai ser aí um dos primeiros divulgadores dessa vida monástica. Tem alguém querendo entrar? Ô, Rafael. Santo Agostinho vai ser um dos primeiros que vai fazer dessa vida monástica no Ocidente. Ele escreve uma carta chamada a Carta 211, conhecida como a Carta 211, porque tem várias cartas. E nessa carta, então, ele dá as bases de uma regra para a vida monástica ocidental. Tá? Então, o Santo Agostinho, então, é um dos pioneiros na escrita dessa regra de vida no Ocidente. Então, através dessa carta 211. E uma coisa importante é que essa regra do Santo Agostinho ela é uma regra muito equilibrada entre o rezar e o trabalhar. Um dado importante, podemos aqui dizer que nós temos 3 gerações de regras monásticas no mundo. Uma primeira geração de regras que vai sendo criadas para a vida comum, ela é do século V, basicamente início do século VI. Essas regras se destacam a regra de São Basílio, a regra de Santo Agostinho, uma regra de um homem na França chamado Cesário, Cassiodoro. Foram regras, Pacômio, vamos dizer assim, são as mães das regras monásticas, tá? Então, podemos colocar aí São Basílio para o Oriente, Pacômio para o Oriente, Santo Agostinho para o Ocidente. Além de Santo Agostinho para o Ocidente, podemos colocar, então, Cesário para o Ocidente, Cassiodoro para o Ocidente, e basicamente são essas as regras do século V. Entre o século VI, no século VI mesmo, nós vamos ter um segundo grupo, 3 gerações, não são 2 gerações, entre o século VI e o século VII, um segundo grupo de regras, onde vão se destacar aí regras menores. Esqueci de colocar também na primeira geração aí a regra de São Bento. Mas para o Ocidente, as primeiras regras, não foi nem de São Bento, as primeiras regras para o Ocidente, como eu falei para vocês, são regras próximas a Santo Agostinho. Vai existir uma regra chamada Ordo Monasteri. Essa regra possivelmente foi escrita pelo amigo de Santo Agostinho chamado Alípio, tá? Para os monges da cidade de Tagaste, na África. Essa regra de 395, talvez aí a primeira regra para o mundo ocidental. Esse Alípio foi muito amigo do Santo Agostinho, escrevia muitas cartas para ele, e o Santo Agostinho também escrevia muitas cartas para esse amigo chamado Alípio.
E depois a própria regra do Santo Agostinho, de 397, chamada Preceptum. Preceptum, ela foi escrita pelo Santo Agostinho em 397 para o mosteiro de Hipona. Então, podemos dizer que as primeiras regras monásticas do Ocidente foram regras voltadas aí voltadas não, são regras próximas a Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele cria as regras antes mesmo da vida monástica, né? Essa vida comum, porque ele só vai instituir a vida comum na cidade de Hipona, onde ele era bispo, no ano de 423. Somente no ano de 423 ele vai instituir aí o monastério ali na Hipona, onde ele era bispo. Uma outra coisa muito interessante, que Santo Agostinho é um dos idealizadores, foi o monaquismo urbano. O que é esse monaquismo? Monaquismo, quando eu falo de monaquismo, é sinônimo de vida monástica, tá? A gente chama de monaquismo. O monaquismo urbano, quer dizer, o monasticismo urbano, ou a vida monástica urbana, o Santo Agostinho prevê ela, como ele fez para a cidade de Hipona, e a ideia dele é que as pessoas não tinham que sair do mundo. Elas só não deveriam se contaminar pelas seduções do mundo, tá? O mundo, Santo Agostinho chama de cidade dos homens. E o céu, né, é a cidade de Deus. Então, as pessoas não tinham que abandonar a cidade dos homens. E tinham que viver nesse mundo sem ser seduzido por esse mundo. Lembrando muito de Jesus, né? Jesus fala: eu não quero que você saia do mundo, mas que seja preservados do mundo, quer dizer, do pecado. Então, Santo Agostinho queria que as pessoas não fossem seduzidas por esse mundo, tá? Então, nós vamos ver bastante, assim, o Santo Agostinho e o Pacômio sendo modelos para as outras regras que vão aparecer, seja na França, seja na Espanha, ou mesmo na Itália. Então, seja, aos poucos, o Santo Agostinho e o Pacômio, eles serão, então, referências de regra de vida para o Ocidente. Um exemplo que nós podemos dar dessa influência do Santo Agostinho foi na vida de um homem, ele era da Irlanda, né? Ele era da Irlanda, chamado Columbano. Columbano também fez uma regra de vida, e ela foi bastante influenciada pelo Santo Agostinho e também pelo Pacômio. Esse Columbano, ele foi um monge que abriu vários mosteiros, seja na França, depois, na Espanha, na Alemanha, Suíça e principalmente também na Itália. Grandes mosteiros foi aberto por esse homem chamado Columbano. E aqui é importante, pessoal, a gente observar que a Irlanda foi um dos berços da vida monástica da Europa, tá? Além do Columbano, vamos ter outros nomes importantes saindo da Irlanda e evangelizando também a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela vai ser evangelizada em duas mãos. Uma mão papal, como eu falei para vocês, através do Gregório Magno, que manda monges para ali, tá? Monges ocidentais. E outra evangelização da Inglaterra vai ser pelos monges irlandeses. Então, nós temos aí uma via dupla da evangelização dessa ilha chamada Inglaterra. Uma evangelização monástica ocidental, pelo Papa, e uma evangelização pelos monges ali da Irlanda. A Irlanda foi um grande berço de evangelização europeia. E o grande nome desses monges irlandeses é o Columbano. O Columbano ele sai da Irlanda com 12 companheiros. Lembrando muito de Jesus, né? Jesus e os seus 12 companheiros. O Columbano também, ele vai sair e vai, com 12 companheiros, evangelizar, como eu lembrei para vocês, principalmente a França, Suíça, a Alemanha e também a Itália, onde ele vai criando mosteiros, esse Columbano. Qual é o problema do Columbano? Ele era muito rigoroso. A sua regra é quase uma regra de vida penitencial. Então, ele trabalha muito a penitência rigorosa para se atingir a perfeição. Então, muita penitência tinha essa regra do Columbano. Por isso que, aos poucos, ela vai sendo abandonada por outras regras, como a regra de São Bento, que vamos falar daqui a pouco. Tá? Mas foi importante. Não podemos esquecer dessa figura importantíssima na evangelização da Europa, chamado Columbano e os seus 12 companheiros. Tá?
Uma regra que também influenciou muito a Itália, a Península Ibérica, foi a regra de São Basílio. Essa regra de São Basílio também era sempre uma referência na criação de novas regras. Então, assim, podemos dizer que o Oriente influenciou muito as regras ocidentais na figura de São Basílio e São Pacômio. São duas regras que vão influenciar bastante. Então, isso no século V. Século VI, século VII, nós vamos ter, então, o aparecimento de outras regras, menores, mas também regras importantes. Isso, vamos dizer, 100, 150 anos depois das primeiras regras de São Basílio, São Pacômio, Santo Agostinho, vão aparecendo outras regras, tanto na França como também na Itália. Outra coisa que eu queria destacar aqui na figura de Santo Agostinho, antes de passar para frente, foi a capacidade do Santo Agostinho de unir oração com vida intelectual. Vocês sabem que o Santo Agostinho é um dos homens que mais escreveu no mundo ocidental. Se não foi o maior do mundo ocidental na escrita. Então ele valorizava muito as bibliotecas. Então todos os mosteiros criados por Santo Agostinho terão bibliotecas. Ele investe muito na vida de oração e também no trabalho manual. Então vamos dizer que o Santo Agostinho ele precede a regra de São Bento nesses três elementos: biblioteca, vida de oração e vida manual, né? O trabalho manual, o trabalho do dia a dia. Mas as bibliotecas serão importantes nos mosteiros agostinianos. Então, o Santo Agostinho valorizava muito essa questão dos mosteiros, e ele que escreveu tanto. Um outro homem que vai difundir muito também a vida monástica vai ser a figura de São Jerônimo. E aqui o São Jerônimo ele e um outro homem, tem um homem na França chamado Cesário. Cesário tinha uma irmã, engraçado que o nome era Cesário e a irmã chamava Cesária. O Cesário vai ser da Gália. O Cesário vai ser o primeiro que vai escrever uma regra feminina para a irmã dele, né, para a comunidade da Gália, Gália, França. Mas o São Jerônimo foi um homem que foi para a Palestina, para Belém, onde Jesus nasceu, e debaixo da igreja onde Jesus nasceu, ele viveu 34 anos, traduzindo a Bíblia. Por falar em São Jerônimo, amanhã é dia dele, né? dia da Bíblia, dia de São Jerônimo. E ele foi um dos homens, ele era no início diácono do Papa Dámaso. Depois ele vai, então, para a Palestina, e na Palestina ele levou algumas senhoras ricas, entre elas uma amiga chamada Paula. Então a Paula, ela vai constituir as comunidades aristocráticas, monásticas, ela pegava mulheres ricas e construiu um mosteiro na Palestina, e ele vai criar um mosteiro masculino. Então a sua amiga Paula, um mosteiro feminino, e ele, Jerônimo, um mosteiro masculino. Isso tudo em Belém, tudo na gruta onde eles viviam, ali na cidade de Belém, abaixo de onde Jesus, da gruta onde Jesus tinha nascido. Então, São Jerônimo também foi muito importante na constituição da vida monástica, tanto masculina como feminina, a amiga dele, Paula, né? Outro bispo, e aqui é interessante o papel dos bispos na instauração desses mosteiros. Falei de Santo Agostinho era bispo, e aqui agora vou falar de um outro bispo muito importante da França, talvez um dos maiores nomes da França, chamado Martinho de Tours. Ele foi bispo de Tours, e durante 30 anos ele vai promover a vida monástica, principalmente na França, na Espanha e na Bretanha. Ele, então, passou a vida dele instituindo esses mosteiros nessas regiões da França, Espanha e a Bretanha. Além dele, outro bispo chamado Honorato, que foi bispo de Arles, também vai fundar mosteiros no ano de 410, na cidade francesa de Lewis. Então, veja bem, olha o papel dos bispos nessa constituição dos mosteiros ali nessa região, principalmente da França. E aqui, aos poucos, esses bispos, esses monges, abades, vão criando a ideia de que a vida perfeita é a vida monástica. Isso é muito importante, hein? Essa ideia de que a vida monástica é a perfeição da vida cristã. Se você quer uma vida perfeita cristã, você deve ser um monge. É assim que começavam, então, a pensar esses homens. Quem defende essa ideia, por exemplo, vai ser um grande homem chamado Cassiano, italiano. Ele vai dizer, aos poucos, que não existe perfeição cristã
fora da vida monástica. Então, a vida monástica é o estado máximo de vida perfeita na Terra. Não se tem como se aproximar de Deus, mais próximo de Deus é a vida monástica. O Cesário, que eu citei para vocês aqui, que foi bispo também de Arles, que tinha sua irmã, que também era monja, ele vai dizer que na vida cristã só pode ter 3 casos, na vida cristã, 3 estados. O primeiro estado é a virgindade. O segundo estado é o matrimônio. O terceiro estado é a viuvez. Não tem outra vida na vida cristã, a não ser esses 3 estados. Ou você é virgem, sem relacionamento nenhum. Se você quiser ter um relacionamento, você tem que ser casado. Ou você é viúvo. São os únicos casos que se permite na vida cristã para ele. Mas desses três estados, vida matrimonial, virgindade e viuvez, o mais perfeito para ele, para o Cesário, bispo de Arles, era a vida monástica, era o da virgindade. Então a virgindade para ele era o estado mais perfeito que tinha para esse Cesário. Na Irlanda apareceu um grande nome, ele é chamado o grande patrono da Irlanda, tem até um dia que se comemora o dia dele na Europa, toda a Europa no dia dele, em Roma, inclusive, a Roma tem um desfile, né, que é o São Patrício, o grande patrono da Irlanda. Por que que ele é importante? Porque ele cristianizou essa região da Irlanda. E como é que ele faz isso? Enviando monges. Então, ele era bispo e enviava monges para o trabalho pastoral. Isso era tão interessante. Os bispos, ou eles eram abades, ou submissos aos abades. Então, veja bem, se você quer bispos santos, tem que tirar do meio dos abades. Abades é o chefe dos monges, tá? Só para a gente ir trabalhando aqui os conceitos. Então, aos poucos, a vida cristã vai se tornando uma vida monástica já a partir do século V em diante. Então, a importância aí que nós temos da vida monástica. Como eu falei para vocês, o mais importante irlandês na vida monástica foi o Columbano, com seus 12 companheiros. Ele viveu num mosteiro chamado Mosteiro de Bangor, na Irlanda. Então, desenvolveu atividades na Bretanha, Borgonha, né? Como eu falei para vocês, ele é uma pessoa rígida, certa, pregador e penitente. Entre 610 e 612, eu já falei para vocês que ele vai para a Alemanha, depois para a Suíça e depois para a Itália. Columbano, então, vai impor um rigor na penitência. Isso nós já falamos para vocês. Agora eu vou falar um pouco do mais importante monge da história do Ocidente, que foi São Bento de Núrcia. Em italiano, a gente fala Norcia, né? Núrcia. Núrcia é uma pequena cidade italiana. Ele, São Bento, como eu lembrei vocês, veio de uma família rica, mas de repente ele então se retira e vai viver como anacoreta, como eremita, no mosteiro chamado Afili. Depois ele vai para Subiaco. Aqui no nosso grupo tem uma que viajou com a gente, Maria de Fátima, conheceu lá Subiaco, um mosteiro onde viveu São Bento. Então ele vive ali em Subiaco, na Itália. Depois ele sai de Subiaco, vai para um pequeno mosteiro chamado Vicovaro. Ali os monges tentam matá-lo. Ele retorna para Subiaco. E ali em Subiaco ele fonda 12 pequenos mosteiros. Um, inclusive, muito próximo ali do Subiaco. Subiaco é uma caverna numa montanha. A cidade fica embaixo, tá? A cidade de Subiaco fica embaixo. Aí tem uma caverna numa montanha, eu vivi nessa caverna. E ali hoje, nessa cidade de Subiaco, tem um grande mosteiro fundado pelo São Bento. Ele fundou 12 mosteiros, tá? Total de 12 mosteiros. Depois, mesmo ali, quando ele funda os mosteiros, os monges alguns desses, não todos os monges, tentaram matar novamente. O São Bento não era uma pessoa fácil de viver, pela seriedade dele, pela cobrança que ele fazia de uma vida santa. Então, um dos padres tenta matá-lo e ele então vai para Monte Cassino. Ele e a irmã dele vivia próxima ali de Monte Cassino. A irmã dele chama-se Escolástica, tá? Santa Escolástica, também uma monja da igreja. Então, em 529, ele vai para Monte Cassino, onde vai fundar o mosteiro de Monte Cassino. Esse mosteiro que foi destruído pela Segunda Guerra Mundial e depois reconstruído. Hoje, a foto que você vê do Monte Cassino, no centro-sul da Itália, não é mais o original, é uma reconstrução
porque o primeiro foi destruído na Guerra Mundial. Ali ele vai compor uma regra de vida chamada Regula Monacorum. Essa regra está de graça na internet também, e onde ele prevê uma regra mais moderada. Aquela regra do Columbano que eu citei para vocês previa inclusive espancamento do monge, o espancamento do monge. O São Bento muda essa visão. O São Bento ele vai sublinhar a importância do abade. O abade é uma pessoa importante, autoridade do mosteiro. O monge deve respeitar esse abade, até cegamente. O que o abade mandar fazer, o monge deve seguir, tá? Mas em contrapartida, o abade deve ser um pai para o monge, ter um espírito paterno, não ser violento para com o monge. Tá? Isso são dois pontos importantes. Então, um mosteiro baseado na autoridade do abade, mas um abade que seja pai. Tá? O abade que seja pai e não aquele, vamos dizer, aquele chefe violento, né, que quer bater no monge a todo custo. Tá? Isso são pontos importantes da regra de São Bento. Uma outra coisa que São Bento prevê é a estabilidade do monge na abadia. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, a época que os germânicos estão na Europa, a insegurança muito grande. Então, a abadia se torna um lugar de defesa, um lugar de segurança dos monges, porque hoje, naquela época, né, não era seguro viver na Europa devido a essas invasões dos germânicos. Estamos aqui no século V para o século VI. Então, esses germânicos estão tentando localizar, vamos dizer, estabilizar-se na Europa. E não era muito seguro ficar, vamos dizer, andando nas estradas. Então, a abadia, os mosteiros, tem que ser um lugar de segurança para o monge, uma estabilidade, uma casa para esses monges. É isso que previa também o São Bento. Uma coisa importante ainda aqui na regra de São Bento é que a finalidade do mosteiro é o culto de Deus, ou culto a Deus. A busca e o culto a Deus. Aí a importância da liturgia, tá? Da oração, da capela. Então, a abadia, ou mosteiro, pessoal, só uma diferença de abadia com mosteiro, porque eu estou falando as duas palavras como sinônimas, não são. A abadia tem que ter um abade. E esse abade, ele é nomeado ou pelo bispo ou por eleição. Tá? Isso depende de cada região, de cada situação. Pode ser os monges que elegem o abade por eleição, ou pode ser indicação do bispo. Geralmente, o bispo indicava esses abades. Então, para ser uma abadia, tem que ter um abade. O mosteiro, ele pode ter um superior que não necessariamente tenha o título de abade. O abade tem o mesmo título de bispo, tá? Na Idade Média. Tem o mesmo título que bispo. Então, eu posso ter monastério sem abade, mas com chefe designado. Até por eleição também. Uma outra coisa importante, a maioria dos monges são leigos, não são padres. Eu preciso de um padre para ser monge, tá? Eu preciso de um monge para ser padre, por causa da questão da Eucaristia, da missa. Então, no mosteiro eu posso ter apenas um padre e o resto é tudo leigo, tá? Que são consagrados, mas que não são padres. Então, só para colocar que monge não são padres. Eu preciso de um padre para a celebração eucarística. O resto pode ser leigos, tá bom? Então, o objetivo da vida monástica é a busca e o culto a Deus. Esse é o primeiro ponto. E o fim de toda a vida monástica, segundo São Bento, é a glorificação de Deus. Se eu vou para a liturgia, vou para glorificar Deus. Se eu vou fazer a leitura espiritual, chamado Lécio Divina, faço para glorificar Deus. Se eu permaneço em silêncio, faço para glorificar Deus. Se eu trabalho manualmente, faço para glorificar Deus. Então, a glorificação de Deus é o grande objetivo final de todo o mosteiro. O dia no mosteiro ele é dividido em algumas partes. Uma das partes é dentro da capela, chamada Opus Dei, obra de Deus em latim, tá? Opus Dei. O que se faz na capela? É a oração litúrgica, a oração do dia a dia. E aos poucos a Europa vai dividindo essa oração litúrgica de 3 em 3 horas, tá? O dia tem 12 horas, de 3 em 3 horas o monge tem que estar na capela. 3 em 3 horas.
Isso de meia-noite a meia-noite. Meia-noite tem que estar na capela, 3 da manhã tem que estar na capela, 6 da manhã tem que estar na capela, 9 horas da manhã tem que estar na capela, meio-dia tem que estar na capela, 3 da tarde tem que estar na capela, 18 horas tem que estar na capela, 21 horas tem que estar na capela. De 3 em 3 horas o monge tem que estar na capela. É chamado Opus Dei, tá? É chamado as horas canônicas, ó, as horas monásticas, ok? Então, eu fico na capela, depois eu tenho um momento de oração individual, chamado Lécio Divina, onde eu vou fazer a leitura e meditação da Escritura, tá? Aí você fala, o pessoal reza demais. Essa é a finalidade do monge. Depois eu tenho trabalho manual, pode ser no campo, plantando, porque essa plantação que vai dar a comida para o mosteiro. Então, tem um grupo que vai para o campo e tem outro grupo que faz o trabalho da casa, cozinha, limpa, lava. Então não é todo monge que tem que estar na capela. Eu tenho monges que ficam a vida toda só no campo, chamado de conversos. Tá? Esses conversos só ficam no campo, trabalhando no campo. Então eu tenho um monge que trabalha no campo, tenho um monge que trabalha na casa e tenho outros específicos da oração. E também o tempo de repouso, porque senão o corpo não aguenta. Então, porque é muita oração, muito trabalho, muita leitura, então é necessário esse repouso. Importante observar, nem todo monge sabia ler. Os que não sabem ler não vão fazer a Lécio Divina. Ele vai estar trabalhando, ele vai estar na casa cozinhando, limpando, lavando, tá? Então, esses que fazem oração na capela ou a liturgia são aqueles dedicados só à oração. Fica só por conta da oração. Isso aqui é muito importante de entender. Existe uma teoria, uma hipótese, que eu concordo com ela, que a criação do Ocidente está ligada aos monges, principalmente pela valorização do trabalho. Se na Roma Antiga trabalhar era coisa de escravo, os monges mudam essa mentalidade e colocam o trabalho como um mecanismo de glorificação a Deus. Então, graças ao trabalho dos monges, graças à valorização do trabalho, o Ocidente vai se formando enquanto Ocidente. Tá? Isso é muito importante também. A regra de São Bento foi tão importante que até o século XII foi a regra mais importante do Ocidente. Então, a regra de São Bento, chamada regra beneditina, foi a regra mais importante do Ocidente, principalmente, e sendo utilizada principalmente por dois grandes mosteiros da Europa, chamada mosteiro de Cluny e o mosteiro de Cister. O mosteiro de Cluny desapareceu na história, ele foi um dos mais importantes, o mosteiro de Cluny, e depois foi substituído lentamente pelo mosteiro de Cister. Esse mosteiro ainda existe, né? Os cistercienses ainda existem na Europa e seguem a regra aí de São Bento. Foram os dois mosteiros mais importantes da história ocidental. Os dois utilizavam da regra de São Bento. Outra coisa importante observar que quando Carlos Magno assume o poder na França, ele pede a um monge chamado Bento de Aniane que faça um grande congresso da regra beneditina e imponha a utilização da regra beneditina para toda a França. Então, toda a França não, todo o Império Carolíngio. Então, a regra beneditina foi obrigatória em todo o Império Carolíngio, e foi a base da educação do mundo carolíngio. Então, são os monges que vão então criar escolas monásticas para estudo, e dessas escolas monásticas depois vão sair as universidades. Então, a importância aí dessas regras, chamada a regra de São Bento. E a partir daí, então, a regra de São Bento ela ganha o mundo com Carlos Magno e se torna a principal regra do mundo. Uma coisa também interessante é que os mosteiros femininos eram construídos próximos dos mosteiros masculinos. Por quê? Primeiro, por proteção, estão próximas de homens para protegê-las, né? E segundo, porque essas monjas precisam também de celebração eucarística. Então, eram esses homens dos mosteiros masculinos que iam celebrar para essas monjas. Mas existiam também chamados mosteiros duplos ou mistos, onde viviam mulheres e homens. Logicamente, criando vários escândalos que vocês já ouviram falar, de gravidez de monjas, né? E aí, então, aconteceu um sínodo na Provença, chamado Sínodo de Ágade, na Provença, em 506, que proibiu esses mosteiros mistos para essa região da Provença, ali na França. E depois o imperador Justiniano
proibiu, né, também os mosteiros mistos para todo o Império. Só que no Ocidente, isso para o Oriente, tá? O Justiniano proibiu isso para o Oriente. Esses mosteiros mistos, eles foram até o século XIII, né? A existência desses mosteiros que tinham mulheres e homens, mas devido ao escândalo, esses mosteiros vão desaparecer. Quem vai depois mudar um pouco o cenário dessa vida monástica europeia serão dois homens que vão criar que na verdade tinha uma nova perspectiva. A partir do século XI até o século XIII, a Europa está de novo se reurbanizando. As cidades de novo começaram a crescer, o comércio começou a crescer desde o século XI. Então, dois homens, eles começam a evangelizar agora, não a partir do campo, como faziam os monges, porque a grande sacada dos monges foi evangelizar a zona rural. Os mosteiros eram nas zonas rurais. E aí evangelizaram, né? Evangelizar aí os germânicos. Mas dois homens começam a evangelizar as cidades. E aí, lentamente, a vida monástica vai caindo. Quem são esses homens? Um desses homens é chamado São Domingos Gusmão, criador de uma ordem chamada Ordem Dominicana. Né? Ele era responsável pela pregação na França, então chama Ordem Dominicana. E o outro homem que prega nas cidades, também através da pregação, é São Francisco de Assis. Então, tanto São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana, como também São Domingos Gusmão, eles passam então a evangelizar a zona urbana, porque agora o mundo é outro, desde o século XI, a Europa começa a ser de novo, então, vamos dizer assim, a ser urbanizada, tá bom? Então terminamos aqui a vida monástica, a gente tiver pergunta, pode fazer. Em relação à vida monástica ocidental, hoje nós trabalhamos. Acabei de ver aí que o Mauro colocou já a aula passada para quem não tinha participado dela. Quem tiver dúvida aí pode fazer. Perguntas. Eu mandei também o livrinho aí do São Bento para vocês. Já tinha até falado isso aí, tá? Tá aí na página aí. Foi escrito pelo Gregório Magno. Alguma dúvida? Então, na próxima semana, nós vamos à última aula nossa, porque essa aula nós tínhamos que ter terminado em julho, né? Já estamos em outubro ainda. Nós vamos fazer a última aula sobre um pouco os aspectos da vida comunitária da igreja, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, pessoal.